O ceifador da lua cheia. Capítulo 11. O tempo passou rápido mesmo no escuro. As crianças adaptaram-se rapidamente à sua rotina de treino. Agora, a maioria das crianças notou a real intenção por trás de sua prática de corrida. As crianças tentaram descobrir com antecedência onde os guardiões estavam escondidos, propagando seus sentidos o máximo possível. Claro, nem todos foram bem-sucedidos, mas Soyuan e algumas crianças se destacaram e tiveram sucesso. E, finalmente, eles conseguiram construir Ki interno através do método de cultivo. À medida que começam a sentir Ki, seus sentidos se tornaram mais sensíveis. Graças a isso, eles foram capazes de se destacar melhor durante o treinamento. À medida que o número de crianças que sentiam o Ki aumentava, os guardiões lhes deram um segundo livro de cultivo. Era um livro chamado Método do Coração do Dragão Venenoso. O método do coração do dragão venenoso era um método de cultivo da mente que podia construir a energia interna como um atributo. O caminho para a ascensão está bloqueado, mas em troca, é possível construir força interna em alta velocidade até certo ponto. A eficiência era significativamente maior do que fazer outros métodos. Tem um grande poder destrutivo como um dragão com muito veneno, mas como a defesa é baixa, se alguém cometer um erro, há uma grande possibilidade de que ele se queime. Mas os guardiões não contaram nada sobre isso às crianças. Eles simplesmente jogaram o livreto e as forçaram a abri-lo e aprendê-lo. As crianças aprenderam o método do coração do dragão venenoso sem pensar muito. Agora as crianças estavam viciadas em ganhar força. À medida que continuaram a dominar as habilidades de cultivo, a capacidade geral do corpo aumentou drasticamente junto com sua confiança. As crianças estavam decididas a se tornar mais fortes como se estivessem drogadas. A loucura domina suas mentes. Aqueles que alcançaram realizações notáveis foram recompensados de acordo. Eles receberam comida abundante e boas armas. Ambos estimularam o espírito competitivo das crianças e resultaram em um rápido crescimento. Piuan olhou para o livreto do método do coração do dragão venenoso com um olhar calmo. Não havia crianças que tentaram olhar e li o método do coração do dragão venenoso, bastante semelhante no caso da técnica de cultivo de visão de trovão. Isso porque as 3 espadas já explicaram o método de cultivo em detalhes. Por causa disso, Piuan foi capaz de obter facilmente a cópia original do método do coração do dragão venenoso. Piuan comparou o método do coração do dragão venenoso com a técnica de cultivo de visão de trovão. O último método é aquele que ele já havia lido dezenas de vezes. Graças às suas ações, o livreto está em frangalhos há muito tempo. Provavelmente, Piuan lia a técnica de cultivo de divisão de trovão muitas mais vezes do que as 3 espadas, que originalmente introduziram e ensinaram a técnica. Piuan chegou a uma conclusão depois de ler o método dezenas de vezes. Eles não compreenderam completamente esta técnica de cultivo. Se compararmos com uma árvore, a técnica de cultivo de divisão de trovão era uma árvore enorme com galhos muito grossos. No entanto, as 3 espadas e os guardiões cortaram todos os galhos, deixando apenas o tronco central e as raízes. Porque eles achavam que era o suficiente. Na verdade era. A maioria das crianças foi capaz de aprender as habilidades internas através do método de cultivo, usando apenas o núcleo. Era o suficiente para complementar a parte de ramificação com o método do coração do dragão venenoso. Esse era muito mais eficiente. As crianças aqui não são as que vão liderar o futuro como potências, diferente daquelas que vêm de clãs de prestígio. Eles eram apenas uma faca que foi criada para cumprir uma única missão. Eles queriam uma faca afiada que pudesse deixar um ferimento fatal de uma só vez, em vez de uma faca forte que nunca quebraria. E as crianças cresceram como o grupo fantasma de sangue queria. As crianças que aprenderam o método do coração do dragão venenoso cresceram rapidamente. E com uma grande margem em comparação com as outras crianças. Por outro lado, a conquista de Piuan, que foi o primeiro a sentir que, era lenta. Porque ele ainda não tentou aprender o método do coração do dragão venenoso. A suspeita que surgiu das profundezas de seu coração o impediu de aprender o método do coração do dragão venenoso. Dada sua relutância, Piuan adiou o aprendizado do método, e em vez disso, mergulhou na análise do método do coração do dragão venenoso.
A essência do método de cultivo está em seu coração. Tudo está contido no nome da técnica de cultivo de divisão de trovão. Relâmpagos atingem a Terra a uma velocidade que os humanos não conseguem perceber. A visão que os seres humanos têm é apenas a forma acabada depois que o relâmpago penetra a terra dos céus, mas eles não conseguiam ver o processo. Ele tinha que dividir o raio. Era impossível romper um raio com poder humano. Não importa o quão teimoso o guerreiro fosse. No entanto, a pessoa que inventou a técnica de cultivo se atreveu a escolher a palavra divisão de trovão. Yuan pensou que não havia razão para escolher tal palavra. Cada palavra tem seu próprio significado. Em particular, a repartição da frase que foi adicionada. Dependendo de como se interpreta a repartição da frase, o poder e a conquista diferiam do céu à terra. Yuan pensava que poder significava a mente. Era impossível com o poder do corpo, mas era possível com a mente. Normalmente as pessoas pensam que tal coisa é uma ilusão, mas Yuan não achava que o autor que criou a técnica de cultivo de divisão de trovão fosse um sonhador. Com apenas o ponto-chave aparando todos os ramos, as crianças foram capazes de reconhecer rapidamente o que e construir força. A pessoa que fez uma arte marcial tão grande não poderia ser um sonhador. Depois de muita deliberação, Yuan pensou que o trovão dividido não deveria ser tomado literalmente. Como é fisicamente impossível dividir o trovão, pode estar se referindo à velocidade do pensamento. Se você puder pensar rápido o suficiente para rivalizar com a velocidade do relâmpago, poderá fazer muitas coisas que não são possíveis com o bom senso. A questão era se Yuan, que não conhecia as artes marciais, poderia dominar perfeitamente a essência de tal método. Em vez disso, passar para o método do coração do dragão venenoso agora seria mais fácil e rápido de alcançar. Era óbvio que o caminho seria muito mais fácil e conveniente se as espadas ou os guardiões já tivessem decidido como estabelecer suas bases. No entanto, o que Yuan está preocupado é que, se ele seguir e percorrer o caminho que os outros estabeleceram, ele também não poderá escapar dos limites que eles estabeleceram. Yuan nunca ficará satisfeito com isso. Depois que passou a crise da vida e morte sozinho na escuridão, Yuan teve um amadurecimento que ninguém mais teve. Talvez ele não soubesse que sua tendência rebelde bem escondida estava começando a despertar. Ele não queria ser controlado por outros. Ele não queria se render aos humanos que o colocaram neste espaço escuro. Então, para fazer isso, ele tinha que sair da estrada que eles fizeram. Em vez de uma estrada segura e plana, Yuan escolheu uma estrada acidentada e áspera com perigos inesperados. Yuan guardou o livreto do método do coração do dragão venenoso. Agora as crianças estavam acostumadas ao treinamento de corrida. A prática de correr tornou seus corpos e resistência mais fortes do que nunca. Eles têm músculos fortes como cabras selvagens. A combinação de um corpo excelente e o método do coração do dragão venenoso fez seus talentos florescerem. A velocidade de crescimento das crianças estava além das expectativas tanto da primeira quanto da segunda espada. Eles estão crescendo mais rápido do que eu pensava. Se for esse o caso, acho que 5 anos são suficientes em vez de 6. Na verdade, o período de 6 anos foi escolhido não porque o alvo é tão forte, mas para apagar os traços o máximo possível e alcançar a perfeição. Você não pode subestimar o alvo. Ele possui o maior talento em toda a província de Sichuan. Para lidar com tal talento, a preparação perfeita não é suficiente, porque se cometermos algum tipo de erro, todo o grupo fantasma de sangue pode ser aniquilado. Não é por isso que o capitão recruta e treina essas crianças que não têm nada a ver com o grupo fantasma de sangue. Mesmo que falhem, não haverá problema. Essa também é a razão pela qual eles nunca tiram suas máscaras. Eles não podem mostrar seus rostos para as crianças para esconder sua identidade. A espada se desculpou. Desculpe. Eu não quis subestimar o alvo. Eu sei. Ainda assim, você deve estar totalmente alerta. Sim, senhor. A segunda espada respondeu vigorosamente. A primeira espada olhou para a segunda espada por um momento sem dizer uma palavra. Agora, vamos ensinar às crianças técnicas de assassinato. Certo. A segunda espada respondeu imediatamente. Assassinos nunca são feitos da noite para o dia. O método de matar também varia dependendo do status do oponente,
poder militar e situação, então é preciso aprender o máximo de técnicas possíveis. Parecia haver uma montanha de coisas para aprender, desde técnicas que podem realmente matar, como esgrima ou artes de veneno, até técnicas relacionadas à infiltração, como furtividade e técnicas secretas. A segunda espada disse que 5 anos seriam suficientes, mas a primeira espada pensou que 6 anos na verdade não eram suficientes. Force as crianças ainda mais. Muitos deles vão morrer. Mas os que sobreviverem se tornarão ainda mais fortes. Tudo bem. A segunda espada entregou o comando da primeira espada aos guardiões. Os guardiões imediatamente cumpriram suas ordens. Eu vou lhes ensinar a usar espada a partir de hoje. A espada do assassino é uma espada para matar. Eles não buscam esgrima virtuosa como um taoístas. Eles se concentram em apenas parar a respiração de uma pessoa no menor tempo possível com o mínimo de esforço. Por essa razão, a espada do assassino é simples, mas eficaz. O caminho para a ascensão está bloqueado, mas é suficiente para cortar rapidamente a respiração de uma pessoa que nenhuma outra possa acompanhar. Para fazer isso, é preciso estar familiarizado com o corpo humano. Por causa disso, os assassinos eram tão conhecedores do corpo humano quanto os médicos, porque eles se concentram apenas em estudar como matar pessoas todos os dias. Não importa o quanto você tente, se for atingido nesses 3 lugares, não poderá evitar a morte. Eles são a cabeça, o pescoço e o coração. Se você for esfaqueado em um desses 3 lugares, não importa quão alta seja sua defesa, é inútil. É um ataque intensivo ao inimigo. É chamado de espada da alma da serpente. É uma técnica mortal de um golpe que corta a respiração do oponente de uma só vez, assim como uma cobra arrebata sua presa de uma só vez. Quer dizer que não há um segundo ataque se é um golpe único especial? Foi Pyuan quem fez a pergunta sem medo. Hijiji. Foi o mesmo com Goksocha. Ele balançou sua adaga livremente contra Pyuan. Sim. Era como se ele estivesse aprendendo a esgrima há muito tempo. Ele esfaqueava como se estivesse em uma guerra e recuava como o vento. Pyuan também respondeu de acordo. Era hora dele fingir enfiar uma espada na garganta de seu oponente e recuar. Mas os olhos de Goksocha mudaram de repente. Embora não se pudesse notar nenhuma mudança na aparência, os sentidos de Pyuan não perderam suas mudanças sutis. Voshosh. Naquele momento, a adaga de Goksocha voou a uma velocidade que não podia ser comparada com antes. Sua adaga estava apontada precisamente para a garganta de Pyuan. Não foi apenas uma facada simulada como antes, mas ele estava realmente começando a atacar com intenção assassina. Pyuan quase instintivamente inclinou a cabeça para trás e balançou sua adaga. Shayang. A espada de Pyuan desviou a espada de Goksocha. A luta normalmente teria parado neste ponto. Mas Goksocha investiu atrás de Pyuan como um demônio. A sede de sangue que ele nutria era real. Ele realmente queria matar Pyuan. Até o guardião que estava assistindo de perto sabia desse fato. Mas o guardião não impediu as ações de Goksocha. Em vez disso, ele olhou para eles com interesse. Pyuan evitou sua adaga e abriu a boca. Por que está fazendo isso? Não é divertido ter uma briga falsa, não acha? É mesmo. Você deveria vir com tudo também. Caso contrário, você será comido. Hiji. Com um sorriso cheio de loucura, Goksocha cravou nos braços de Pyuan. Em um momento de crise, Pyuan jogou fora sua adaga, porque ela estava desajeitada. Pyuan esticou as pernas e chutou o estômago de Goksocha. Enquanto Goksocha era empurrado devido ao forte impacto, Pyuan imediatamente pegou o pulso de Goksocha e o torceu. Crush. Enquanto seus pulsos giravam, um osso se projetava através da carne.